Fala pessoal, tudo bem? Como vocês viram no vídeo de hoje, a gente vai aprender a andar sobre as águas. Como assim andar sobre as águas? Eu vou te mostrar na Bíblia que nós podemos andar sobre as águas. Eu vou estar lendo com vocês a passagem que Jesus anda sobre as águas, para que a gente venha aprender como que nós também vamos conseguir andar sobre as águas. Em Mateus 14, 22 diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Repare que Jesus que pediu para os discípulos irem para o barco. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado, por volta das 3 da madrugada. Você repare que Jesus manda os discípulos irem com um barco para a cidade e no meio desse trajetório, um vento forte começa a assolar ele. E você repare que muitas vezes na nossa vida também é assim. Às vezes estamos fazendo a vontade de Deus, estamos obedecendo os seus mandamentos e mesmo assim as dificuldades da vida vêm e nos machucam, vêm e nos atrapalham. Um vento forte vem e tira a esperança deles de chegar no outro lugar. O vento forte vem e faz com que eles ficam aterrorizados. E nas nossas vidas também é assim. E eles estavam obedecendo a Deus. E nós também obedecemos a Deus e também enfrentamos dificuldades. Então não é porque nós estamos obedecendo a Deus que nós não vamos ter dificuldades na nossa vida. Este versículo já deixa claro. Continuando, a Bíblia diz que quando os discípulos viram alguém andando sobre as águas, eles ficaram cheios de medo, ficaram aterrorizados, gritaram: é um fantasma. Você repara que eles estavam no meio de uma tempestade. As ondas estavam quase derrubando o barco. Às vezes as dificuldades da nossa vida estão nos derrubando e a gente está num dia tão ruim que a gente não consegue ver esperança. Era Jesus e eles viram um fantasma, para você ver que às vezes nós estamos com tanto medo que a gente não consegue ver as oportunidades da vida, as oportunidades que Deus nos dá. E sabe que Deus manda eu te dizer neste vídeo? Não temas, sou eu. É Jesus falando para os discípulos. Ele fala: não temas, não é um fantasma, sou eu. Ou seja, fiquem tranquilos, que agora essa tempestade vai passar, porque Jesus chegou nessa situação. E o engraçado é que Pedro duvida. Ele diz: Jesus, se é o Senhor mesmo, que me mande caminhar sobre as águas. Jesus diz: vem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes nas nossas vidas nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Às vezes você vai para a igreja e escuta: Deus vai te abençoar, Deus é contigo. E aquilo às vezes não é suficiente. Então Deus diz para você fazer prova dele, que ele vai te responder. Assim como foi com Pedro, ele caminhou sobre as águas. Se você está com dificuldade em alguma área da sua vida, familiar, espiritual, com depressão, síndrome de pânico, no seu casamento, peça uma prova de Deus, porque Deus vai fazer você caminhar sobre as águas. O milagre de Pedro não foi caminhar sobre as águas, foi acreditar na voz de Deus, porque simplesmente acreditando na voz de Deus nós conseguimos viver milagres extraordinários. Que hoje você possa escutar a voz de Deus e começar a andar sobre as águas. Disseram para você que era impossível tantas coisas. Disseram para Pedro também que era impossível andar sobre as águas. Deus está contigo. Se você escutar a voz dele, você vai caminhar sobre as águas. E o legal é que Pedro era uma pessoa comum, igual a mim, igual a você. Quando ele começa a caminhar sobre as águas, ele começa a reparar nas ondas, nas tempestades e no vento forte. E começa a tirar o foco de Jesus. E a nossa vida também às vezes é assim, a gente está vivendo o milagre de Deus e às vezes a gente quer uma lógica para andar naquilo. Às vezes o vento não estava favorável, às vezes o mar estava muito agitado. Às vezes na nossa vida a gente acha que não é o tempo, que não é o momento, que está tudo dando errado e como assim eu vou viver um milagre e caminhar sobre as águas? E Pedro, ele estava vivendo isso. Só que no momento que ele perde a visão de Jesus, o foco em Jesus, ele começa a perder a fé. A fé dele começa a se esvairir, porque a fé
vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, de ser guiado por ela, as dificuldades da vida vêm nos derrubar, vêm nos pôr para baixo. E aí ele começa a se afundar. E no momento que ele começa a se afundar, ele diz: Senhor, socorro, salva-me. E Jesus, no mesmo instante, ergue o braço e levanta Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você repara que ele fala homem sem fé. Não, Pedro tinha uma pequena fé, senão ele não tinha vivido tudo isso. Na sua vida você tem vivido algo extraordinário da parte de Deus, mas vem algumas dificuldades e consegue te derrubar, consegue me derrubar. Mas o mais legal é que a mão do Senhor, o braço forte do nosso Deus, sempre vai estar ali para nos socorrer. Deus ama a sua vida, Ele nunca vai te deixar sozinho. Você pode estar no pior momento de tudo. Você está vivendo às vezes um milagre, ou às vezes o milagre deixa de viver porque não acreditamos naquilo. Mas a mão forte do nosso Deus sempre vai estar lá para nos socorrer. Que você possa, a partir de hoje, nunca mais duvidar. Mesmo que às vezes a sua fé é pequena, você fala: Senhor, me ajuda. Que o braço forte do Senhor vai te ajudar a não morrer, vai te ajudar a viver os sonhos que Ele preparou para a sua vida. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilha e nunca se esqueça, faça seu dia valer a pena. Fica com Deus.